Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast. Estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. À minha esquerda, Giovanni Claudino. Tudo bem, meu irmão? Em 2023, sempre na tua esquerda. Isso. Porque eu sou desses, eu me vendo fácil. O cara não deu 5 dias, o cara já tá na minha esquerda. Pronto, maravilhoso, né? Feliz demais, Sim. John. Graças a Deus, mais um episódio. E hoje com um ilustre, né? Não, O homem mais falado em alguns lugares aqui em não, Joinville. eu vou falar uma coisa para você. Tenho aprendido ultimamente muito com o irmão que a gente vai ter hoje aqui. Daqui a pouquinho vou apresentar ele para vocês. Mas antes disso, quero agradecer todo mundo que está acompanhando a segunda temporada. Chegamos na segunda temporada. Sobrevivemos, né? Isso, exatamente. Quem nos viu passar na prova. E não nos ajudou. Ah, bicho, eu vou falar uma Quando coisa. vê nós de Lamborghini, vai se Não, arrepender. calma, Lamborghini também não, calma. Aí o que acontece? Nós estamos na segunda temporada aqui. Giovanni Claudino sempre falando esses absurdos. Não, estamos muito felizes aqui diretamente da Toca do Belega, em Toca do Joinville, Belega. Santa Catarina. E, aliás, fica até o convite para você colocar de onde você é aí, que está assistindo. A gente quer conhecer você. Lembrando que nós temos agora, nessa segunda temporada, as pessoas que ajudam a manter esse projeto, porque tudo que você está vendo aqui, pelo amor do Pai, não saiu do meu bolso. A gente foi pela fé. Falta 12 vezes para pagar. Então, assim... E foi sem entrada. Não, Tem 12 cartão envolvido. olha, Da sogra, do sogro, do tio. até aqui tem provido o senhor, tá? Mas assim... Falta 12 dias para vencer o cartão e eu não sei. Não faltam 12 dias. Mas assim, você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto, de ajudar o evangelho a ser propagado. A gente já falou várias vezes os projetos que nós temos, de investirmos, conseguirmos ter a oportunidade de investirmos em tráfego pago para chegar nas pessoas, os conteúdos, para que a gente de alguma forma possa usar aquilo que o Senhor nos deu e nos confiou para devolver para Ele da melhor forma, com toda a diligência. Enfim, a gente tem feito isso, a mente muito tranquila. Então, quando a gente falar aqui que você pode ter a oportunidade de fazer parte disso, não fique constrangido de forma alguma, mas se você entende que isso faz parte para que no nosso mundo e nos nossos dias, para que a gente consiga ter um alcance maior, você pode fazer isso dessa forma, que é um QR Code que a gente vai colocar na tela, né, Giovanni? Isso, tá aqui em cima aqui da minha cabeça, por aqui. Isso. Em algum lugar aí. Tá por ali. E aí você aponta o seu celular aí e você pode contribuir com o valor que você quiser e o Senhor colocar no seu coração. Por enquanto não estamos cobrando dízimo, né? Não, nem vamos. nem vamos. E também está com a gente o Bom Samaritano, que eles têm esses esboços bíblicos aqui, muito legal, dos 4 evangelhos, tá bom? Você pode também adquirir se você está querendo iniciar. Poxa, eu quero ler os 4 evangelhos, mas eu quero ter pelo menos uma basezinha, saber, né, por onde começar. Aqui tem quantos capítulos, o período, o local, enfim, a classificação, contexto, e tem muito do que a gente vai falar hoje também, sim, um pouquinho aqui, um resumo, principais versículos, é maravilhoso, do tipo assim... O resto não é. Isso aqui é o importante, o resto não precisa ler, querido. Vai na chave. Não, mas é muito legal esse material, e você vai ter o link também aqui. E o preço muito interessante, né, John? Isso, menos de R$10. Uma bagatela, menos pra de... abençoar mesmo, tá? Você. Um abraço pra galera aí do Bom Samaritano. Ô, Giovanni Claudino, chegou o momento. Tem o box... Não, para aí. Tem o quê? Tem o Marco também, né? O Marco que dá o talentinho, Marco, é verdade, é verdade. O Marco do Box 91 também. Querido. Tá faltando o horário para mim lá, tá? Tá faltando. Mas vai dar um momento. Se Deus quiser. Hoje, nós temos a alegria... Não vamos começar com música hoje, tá? Porque eu me senti constrangido com o último podcast. O cara quebrou tudo aqui. Tecnicamente, falei, eu é que não vou botar minha mão, minha pata aqui. Vou deixar esfriar. Vou deixar o defunto dar uma esfriada. Então depois a gente... Se tu tá falando isso, eu deixei de ser músico há 3 anos. Começou, aí começou. Eu tenho a honra... Posso apresentar? Por favor. Então tá bom. Eu tenho a honra de apresentar hoje aqui um irmão que eu tenho aprendido muito, é pastor na Onda Dura Joinville,
Não conheço há muito tempo, porque eu acho que faz menos de um ano, ou um ano que eu trombo com ele lá na igreja, a gente troca algumas ideias e mais profundamente... agora ele é meu professor também, né? Então, assim, do curso que eu tô fazendo... é jovem. Tô na UD College. E aí, enfim, de uma forma... A tecnologia tem isso, né, Giovanni? Nos aproxima. É bom demais. Eu tenho a honra de receber, e nós temos a honra no Santo Podcast, o Robson Viotti Braga, pastor na Ondadura. Que alegria! Eu estou muito feliz de te receber aqui, meu irmão. Fique muito à vontade com a gente aqui. Seja bem-vindo. Valeu, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui participando junto com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra, né? Com certeza vai ser um tempo bem gostoso para nós aprendermos. E eu me sinto honrado também com esse convite, tá bom? Puxa. E posso dizer, John, muitas vezes já fui edificado em suas ministrações também, né? Acho que eu nunca tinha dito isso para você. É verdade. É bom que nessa hora a gente fala. Preparou o momento. O momento certo, né? Mas eu lembro muitas vezes você ministrando e foi benção também na minha vida. E que bom que hoje você está no college. Para mim é uma alegria ser professor ali também. Coordenador do curso de Teologia da Onda. E, enfim, é muito bom participar desse momento aqui com vocês. Que bênção. Demais. Ô, Giovanni, eu fico pensando também, né? Os irmãos que estão conhecendo o Robson hoje. Pode chamar de Rob também, né? Pode chamar. Eu acho que no Insta Fica tá como Rob, não tá? Rob, exatamente. Rob_Braga. Pronto. Então, se você tá no Instagram aí, procura Rob com Y. Rob com Y? Não, porque Underline Braga. Não, é chique, tá? Rob com I, ele já vem com uma carga de derrota. Tu mete o I, já dá uma brasileirada da brava. Não, deixa com Y, ficar um pouquinho diferente, assim, mas... Aí o homem vem de 3 barras, Rob com I não rola. Não rola. Ele vai ser expulso daqui. Não. Aqui ele não entrava, tá? Não entrava. Não, mas conta um pouquinho, inclusive, de como foi a tua chegada aqui a Joinville e um pouquinho de você, né? Sobre a sua família, enfim. Então, eu nasci num lar cristão. Na minha adolescência tive um encontro pessoal com Cristo, né? A partir daquele momento comecei a ler a Bíblia, buscar Deus, ser líder de grupo familiar. Na época era grupo familiar na igreja que a gente estava. Lembro. Anos 2000, isso. Começo dos anos 2000, né? Lembro desse termo. Enfim, tô ficando Tu velho. era adolescente em 2000? Exatamente. Massa, me dá uma tristeza isso. Pronto. E aí, enfim, eu entendi uma vocação para o ministério pastoral. Quando eu tinha 16 anos, conversei com os meus pais, com os pastores, né? O meu sonho era ser veterinário. Mas com 16 anos... meu pai era veterinário, né? E eu lembro que na 4ª série eu tinha feito um desenho... sentado na cadeira do meu pai, trabalhando na mesma empresa que o meu pai. Esse era o meu sonho quando criança. Demais. Mas com 16 anos, Deus me direcionou a isso. Eu entendi de diversas formas. Minha família concordou com isso. E enfim, com 18 anos eu fui para João Pessoa, na Paraíba, estudar no seminário do Betel Brasileiro. Fiz lá a graduação em teologia, pós-graduação em gestão pastoral. E retornei para Canoinhas, que é onde a minha família morava, pastoreando na Igreja Batista, né? Não deixou de ser veterinário, né? Tá cuidando de ovelha. Tem uns lobinhos por ali, mano. Fica, né? É útil, sei que eu entender. E enfim, né? Implantei a igreja em Três Barras, né? Você falou de Três Barras, é porque eu implantei a igreja lá, fiquei 10 anos lá. Para quem não conhece Três Barras, não precisa conhecer. Perto do quê? Eu tô bem... Perto de Canoinhas. São Bento do Sul aqui, vai para cima. Depois de São Bento, vem Mafra... Aí se tu passar 90 por hora, tu não vê Três Barras. Aí foi, passou Mas antes de Itaiópolis, daqui de Joinville, no caso, né? Aí entra à direita, né? Itaiópolis vai à esquerda, digamos, né? Enfim, é um pouquinho diferente. Um abraço pra galera de Três Barras aí, então. Isso mesmo, né? Eles vão assistir, viu? Porque eu posto na minha rede social. Mas eu quero que isso aconteça, cara. E eu tenho vários amigos lá, porque eu morei em Três Barras, né? Legal. E, cara... Tá explicado, então, porque ele tá falando da cidade, isso, né? Tem que ter, tem afinidade, Ei, você não pode falar mal de Três Barras na minha frente. Eu sou um cidadão honorário de Três Barras. Olha aí, sério? rapaz, me respeite. Não, se ele não defendesse agora, ele ia ser cancelado em Três Barras. Eu defendo a cidade, rapaz. Tem muito amor e respeito pelas pessoas. Mas assim, aí eu morei lá com 15, 16 anos ali. Eu fiquei pouco tempo, a gente ficou pouco tempo lá. Meu pai pastor também, aí foi transferido para lá, Assembleia de Deus, os
pastor da Assembleia de Deus lá. Então, por favor, quem estiver assistindo e, pô, eu lembro desse cara, me segue lá, me chama, porque eu quero relembrar os meus amigos de lá, cara. Legal demais. Faz 25 anos já, né? Faz tempo já. É isso aí. Mas, enfim, em 2019 eu entendi que era o tempo de transicionar, né? Um momento que Deus falou comigo sobre sair, e para mim foi muito difícil. Para mim, uma das orientações que Deus me deu foi mais difícil, porque era a igreja que eu tinha implantado, amava aquelas pessoas, estar ali. Enfim, era algo muito prazeroso para mim. Mas eu entendi essa direção e desde cedo aprendi que é melhor obedecer quando Deus direciona, né? E fiz todo o processo de transição, como acontece dentro da Igreja Batista. E nesse processo de transição, eu e minha família, nós decidimos tirar um tempo sabático para parar, para descansar. Já faziam 12 anos que estava direto no ministério. Então, enfim, esse período sabático aconteceu em Joinville. Por vários motivos, né? Um deles é pela igreja Onda Dura, que nós já acompanhávamos online, eu e minha esposa, acompanhávamos o pastor Lipão, a Lara, enfim, já tínhamos esse aprendizado através do que a Onda transmitia, então decidimos passar esse período em Joinville. E quando nós começamos a frequentar, a ser ministrados, depois comecei a ser discipulado também pelo pastor Lipão, enfim, nesse processo eu entendi que essa transição de Deus envolvia muitas mudanças além do que eu imaginava. E cheguei, então, na Onda Dura de corpo, de alma, de coração, enfim, completo, né? Vesti a camisa, me tornei membro, né? Deixei para trás uma história com pessoas que eu amo e tenho apreço e respeito dentro da Igreja Batista. Sim. E comecei uma nova história na Onda, como um membro, servindo, participando, sem entender o que Deus iria fazer, né? E nesse processo, de uma forma muito natural e rápida, o Senhor foi encaminhando eu e a minha família para estar nos servindo e até mesmo com a necessidade do college, né? Foi planejado pelo pastor Lipão o curso de teologia, enfim. Sim. E como eu já dava aula de teologia na época, eu dava aula online para alguns seminários fora daqui, de outros estados. Diante disso, ele me convidou para participar do AD College. E comecei a participar e, enfim, aí tudo foi se encaminhando também ministerialmente, até que na conferência do ano passado fui reconhecido como pastor da Onda e estamos lá há 6 meses agora como pastor, enfim. Que uma bênção de Deus. Eu estou resumindo, né? Sim, a história é bem mais longa, tem mais detalhes, né? Não. Mas, assim, nessa história, o que eu posso dizer é o seguinte: Deus conduziu tudo isso e a gente percebe pelos acontecimentos, pelas portas abertas, pelas provisões, enfim, como Deus operou em tudo isso. Né? E ouvindo aqui, Giovanni, me dá uma alegria no Senhor, assim, hoje, esse ano eu faço 10 anos caminhando ali na Onda Dura com os irmãos e tal, cara, demais. E quantas vezes era meio que inatingível, primeiro, pensar que um dia nós teríamos primeiro, né, outros irmãos caminhando com a gente em outras cidades, né, e um curso de teologia onde outros irmãos que são irmãos em Cristo, aprendendo conosco, estando conosco, sendo edificados através da Onda Dura ali e de outros irmãos que também são professores lá. Muito legal. E vendo o Rob falando isso aqui, me passou um filme na cabeça. Cara, como nós somos gratos, precisamos ser gratos a Deus de olhar para trás, não com saudosismo, mas tipo assim, ver o que Deus fez ao longo da história, né? E ao longo dessa minha história, por exemplo, ele fazendo na vida de tantos outros irmãos, assim, cara, isso é muito legal. Como Deus, ele conduz a história em geral, né? Ele é senhor da história, né? E isso é provado na nossa experiência individual, né? Ele nos conduzindo dessa forma. E até o curso de Teologia da Onda, uma coisa interessante, é porque é esse DNA da Onda que é transmitido, que quando eu estava lá em Três Barras, eu já aprendia muito e entendia como um modelo, um exemplo para mim. E isso é o que nós entendemos hoje que devemos fazer, compartilhar daquilo que temos como essência da teologia e aquilo que entendemos como base de fé, até mesmo de prática, porque muitas disciplinas são práticas, por exemplo, culto,
discipulado, são algumas disciplinas do nosso curso, enfim. É algo que nós compartilhamos como DNA do nosso curso. Ó, agora a galera já ficou emocionada para saber como é que faz para entrar na UD College. Então já vamos aproveitar, já que a gente entrou nessa, quando que é a próxima turma? Tá fazendo um merchan legal aqui, hein? Que a gente tem um interesse. Não, depois faz aquele corte e manda, nós temos aqui fizemos um merchan. Mas quando começa a próxima turma lá? Então, gente, em março nós vamos ter a nossa conferência teológica, dia 11 de março, aqui na Onda Joinville, presencial e online. E nesta conferência teológica nós abriremos novas vagas para o nosso curso de teologia. Então, esperem, aguardem. Legal demais. Pelo menos 2 ingressos a gente quer. Não. Nós queremos na primeira fileira, né? Aquele bem desconectado. Eu quero na cadeira com almofada. Ao lado dos preletores. Onde tem café e Starbucks. Senão eu não quero. Eu quero ser honrado. Olha, pronto. Olha, eu vou falar uma coisa. Hoje a gente vai conversar de um assunto muito interessante. E às vezes, assim, né? Eu tive muito disso, assim. Quando a pessoa fala uma palavra que tu não sabe, tu fica assim, esse bicho tá se achando. Esse bicho aí, eu vou dar um tapa no meio da cara dele. Ele vai ficar quietinho no lugar dele. E às vezes eles não entram, criam alguns bloqueios, né? Com um determinado jeito de falar, com determinada expressão, enfim. E eu tinha esse bloqueio quando alguém falava, sei lá, homilética, né? Quando você já exegese, hermenêutica, porque você, cara, não sei nem o que é isso. Não, hermenêutica não, tapa no meio da tua... É tu, eu falo assim, hermenêutica é tu, tá? É tu e tua família. Mas porque às vezes as pessoas têm esse... Tu e tua família. Sabe ninguém. Não sabe nem o que é. Mas é legal tem disso. E a gente falar sobre isso hoje para meio que... as pessoas vão compreender que isso faz parte do dia a dia das pessoas, né? Da vida comum. E é por isso que eu poderia ter colocado um outro tema, mas eu botei hermenêutica mesmo, para que no final desse podcast você fale, é isso? Poxa, eu faço isso todo dia e não sabia, mas eu estava fazendo talvez de uma forma equivocada ou de uma forma correta. Enfim, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Eu acredito que o pastor Rob aqui vai poder nos ajudar demais. Aliás, então já para começar dessa, né? O que seria essa palavra tão diferente, assustador? Essa é a palavra, Giovanni. Então, a hermenêutica... Eu não sei nem escrever esse negócio. Então, a hermenêutica, ela é a forma de você interpretar um texto especificamente bíblico, né? Vamos começar aqui entendendo o que é, de onde vem essa ideia da hermenêutica, que ela é utilizada em diversos ramos, tanto no meio jurídico, né? Quem é advogado aí sabe disso, existe a hermenêutica jurídica, na filosofia existe de uma forma muito completa, e podemos dizer que surgiu através de Hermes, que é reconhecido como um deus grego. Aí eu vou explicar isso dentro da filosofia, que é importante, né? Sim. Senão as pessoas dizem, mas que isso? O pastor está falando do deus grego. Né? Manda esse corte para os pastores da Oldadura, tudo aí é o deus grego. Mas Hermes é reconhecido como o deus grego que eu sabia que tinha alguma coisa naquela igreja. Interpretava o conhecimento que estava na mente das pessoas. E através de Hermes, desse mito que foi transmitido, começou a utilizar-se essa palavra hermenêutica para interpretar o que queria se dizer com algo. Quando nós lemos uma frase, nós podemos ter uma interpretação dela e outra pessoa totalmente diferente. A partir daí você percebe que é uma questão de interpretar o que se diz. Biblicamente falando, é a arte, ciência da interpretação das escrituras, que é compreender qual é o real significado da Bíblia, né? Por que a gente diz a hermenêutica é uma ciência? É porque ela é organizada, porque ela tem propósito, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Por exemplo, eu não posso ler um texto das escrituras e achar que ele diz o que eu quero que ele diga. Esse texto, ele tem um autor,
ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Aliás, antes você citou ali, né? O versículo-chave, né? Quando você olha para isso, lógico, pode ser algo até tendencioso em alguns livros, né? Em algumas edições. Mas, por exemplo, o Evangelho de João, ele diz que o objetivo dele, ao escrever aquele evangelho, é que as pessoas creiam. Logo, aquele ali é o versículo-chave do Evangelho de João. De fato, você tem isso na Bíblia. E ter essa compreensão de que ler a Bíblia para interpretá-la, para compreender qual é o seu real significado, é o papel da hermenêutica, né? Digamos, é essa arte que é feita também, porque envolve conhecimento que você desenvolve em diversas áreas, Sim. envolve essa percepção, aprofundamento daquilo que foi dito. Então, essa hermenêutica envolve uma ação muito completa, uma dedicação que vai além do que nós imaginamos numa leitura superficial. Basicamente, a hermenêutica seria isso, né? Uma forma de ler e interpretar a Bíblia. E uma coisa que é importante ser dito, né? Você falou, todo mundo interpreta a Bíblia. Isso é verdade. Todos somos hermeneutas, bons ou ruins. Aqui entra a questão. Aí é o ponto. Tem gente que interpreta a Bíblia muito mal. Usando a hermenêutica do diabo. O que é isso? Rapaz, poxa. Como assim? Só vou dar um toque pro pessoal do corte aí, tá? Só já separa a hermenêutica do diabo. Precisamos de uma thumbnail. Não, vamos lá. E dá até de citar uns homens aí, né? Não, calma, não, para. Mas olha ali, Sem processo por enquanto. Vamos botar. Sem processo por enquanto. Nós não temos nem dinheiro para nada. Não fala alguma coisa que vá nos comprometer, que nós vamos falar. Esse é Rob. Rob, tá? com Y. Isso. Braga. Isso. Sei onde ele mora. Vamos lá. É bem isso. Mas qual que é a hermenêutica do diabo? Usar um versículo para favorecer a si mesmo. Foi o que ele fez com Jesus na tentação, depois de Jesus sair do deserto. Tá, peraí, vamos devagar agora, que quem tá em casa fica, poxa, tá. Quer dizer que Deus, você o está diabo, querendo me dizer... usou a Bíblia para dar uma enganadinha em Jesus. Tá, ele fez uma interpretação do texto bíblico. Exatamente. Para tentar derrubar o nosso mestre, é isso? Exatamente. A Bíblia foi utilizada pelo diabo para tentar destruir Jesus. Olha isso. E naquela hora que Jesus foi tentado, que Jesus foi questionado, ele utilizou a palavra de uma forma verdadeira, né? Ele compreendeu a verdade que aquele texto estava dizendo, para que pudesse então orientar as pessoas. Aliás, enfim, é um dos grandes perigos no uso da Bíblia. A gente tem que entender o seguinte: a Bíblia precisa ser usada com responsabilidade, lida com responsabilidade. Se nós não tivermos esse respeito ao que ela quer dizer, nós podemos incorrer em erros enormes. E aí eu digo para vocês, a pessoa fala isso, né, o Robson aí tá falando isso se achando. Não, cara, eu já incorri num erro enorme. Por exemplo, no início da minha conversão eu falei, né, com 14 anos mais ou menos, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, né? E aí comecei a ler muito a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, lá em Gênesis, eu vi que o problema foi o pecado. Eu vi que o problema é que o pecado foi aquela sugestão de Satanás questionando a palavra de Deus. Olha aí, o diabo ele gosta de questionar a palavra de Deus. É desde o começo assim. Essa é a verdade. Já na arrancada. Exatamente. Lá em Gênesis já mostra Ele isso. já caiu do céu por isso. Mas quando eu li essa situação, e aí eu percebi, o problema é que o diabo ele se afastou de Deus e o diabo ele pecou e induziu Adão e Eva a pecarem. Mas se o diabo voltar atrás, eu acho... Olha só, eu com 14 anos pensando isso, lendo a Bíblia. Eu acho que a humanidade pode ser mudada e tudo pode ser revertido. Eu dobrei o meu joelho naquela noite e eu orei pro diabo se converter. Rapaz! Meu pai... Atenção, pelo amor... Se não tiver até daqui a 15 minutos essa thumb, eu orei pro diabo... Aceitar Jesus! Olha só. Orou pro diabo se converter. Exatamente. E eu lembro dessa noite, né? Lendo o texto bíblico, de coração, pensando nisso e orando pro diabo se converter para resolver o problema da humanidade.
Que eu tava em Gênesis ainda, eu não tinha chego no Novo Testamento. Tu não sabia que ia acontecer alguma Eu vou te coisa. falar, só dando um parênteses rapidinho. Várias vezes, cara, eu comecei a ler, eu falei, que coisa linda, então é isso aqui. Já comecei até a montar um devocional. Eu leio 4 versículos pra frente, já derruba toda a O minha, devocional. a minha tese. Ai, que coisa linda, vai. Ai, ai. Mas enfim, foi isso, né? A experiência foi essa, né? A história, né? Eu conto essa história, por mais que, logicamente, depois eu entendi que essa oração foi totalmente equivocada. Eu imagino Deus olhando, né? O pai, né? Olhando o filhinho. Ô, meu filho, você não sabe do que você fala, né? Sim, sim. Na minha ignorância, eu fiz essa oração. Aí tá o problema. A minha ignorância do quê? Da interpretação das escrituras, de um conhecimento geral da Bíblia. Então, eu uso o meu exemplo para as pessoas entenderem em quantas áreas da nossa vida nós estamos agindo de forma equivocada porque estamos interpretando a Bíblia de forma errada. Em quantas áreas da nossa vida nós estamos deixando de viver plenamente porque não entendemos o que de fato a Bíblia diz. Sim. E aqui a gente fala, hermenêutica, essa regra, a interpretação, poxa, isso é pesado. Não, não é pesado. É um caminho para você entender a vida que está aqui. Porque a vida das Escrituras flui do que ela diz e não do que eu acho que ela diz. A autoridade das Escrituras está no que Deus falou e na forma como Ele se revelou. E não naquilo que nós queremos entender da revelação dele. Sim. Porque aí se torna uma hermenêutica de Satanás. Exatamente. Quando eu quero montar e querer emendar. Não, eu acho que... Porque tem coisas da Bíblia que eu gostaria que fosse diferente. Ela diz uma coisa, eu falei, não, mas será que não dá de puxar para esse lado aqui? Se tornaria mais fácil, né? Então, mas aí, vamos lá. Eu vou contar uma outra experiência agora. Já era pastor, já tinha feito curso de teologia, já estava, Já né? não orava mais pro Satanás se converter, já tava... Não, já estava num tempo diferente. Já. Melhor, né? Tava orando pro... Deixa pra lá. Deixa pra lá que não queremos processo. Enfim. Nesse tempo eu estava lendo a Bíblia, né? Enquanto eu estava lendo o Evangelho de Marcos, li que Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Depois que Jesus soube da morte de João Batista, o próximo texto em Marcos narra Jesus pegando o barco e retirando-se com os discípulos. Naquela hora eu fiquei emocionado. Olha só a questão. É ficar emocionado. Tá. Eu estou contando de experiências pessoais. Tá. E aí eu preparei aquela mensagem na minha cabeça. Tem horas que a gente prepara uma mensagem em 15 minutos já. Na minha cabeça eu preparei aquela mensagem. Uau, quando você estiver num tempo difícil, souber notícias ruins, pegue o barco, saia, retire-se, vá para um lugar isolado, descanse e tal. E pensei nisso. Que interessante, hein? Vou pregar isso. Aí eu fui estudar o texto, né? Tá. Comprometido, né? Tá aí fui estudar o texto. Isso, agora... Quando eu fui estudar o texto, eu percebi que esses cortes que Marcos faz, que é algo proposital do evangelho dele, não aconteceram em sequência. O que Marcos relata ali não é a sequência cronológica, mas são textos que são colocados para transmitir mensagens. Nós estamos estudando Marcos lá na onda e nós vemos exatamente isso. Ele coloca porções para trazer ensinamentos uma atrás da outra, mas não necessariamente em ordem cronológica. E aí... Já mudou tudo. Cai por água abaixo, né? Sim. Cai por terra, melhor dizendo, a ideia que eu tive de preparar o sermão. Não, porque eu já, enquanto tu falava, na minha cabeça eu já ia falar, poxa, que coisa linda, olha só. Quando o Bolsonaro, ele perde, ele pega o seu avião e vaza pra longe. Tá eu aí, ó. preciso Ele leu Marcos. Ele leu Marcos. Pronto, eu falei, cara, esse bicho não é que ele tá bíblico. Ele esse não é bicho, que ele é crente isso, mesmo, não rapaz? é que ele tá seguindo. Não, mas olha que coisa. Mas é o perigo. A gente começa a ler a Bíblia lê o nosso coração e a gente se emociona. Só que é aí que nós temos que tomar cuidado. Tá. E aí é que entra a hermenêutica, né? A interpretação das escrituras, esse caminho para como entender melhor esses textos que nos fazem perceber, opa, mas isso aqui que está escrito não está falando o que eu estou entendendo. Está falando algo bem diferente. E o meu coração precisa se alinhar à verdade que está aqui. Eu preciso submeter o meu coração a essa verdade.
e não posso fazer o texto dizer o que eu quero que ele diga. E é aqui onde a gente entra nesse embate. Vamos ceder e deixar a Bíblia falar? Ou vamos impor ao texto algo que nós queremos que ele diga? E até perguntando, pegando só um ganchinho aqui rapidamente, na sua visão, você acha que essa, né, fazendo a hermenêutica, a interpretação dos textos e tudo mais, será que não é esse o motivo, por vezes, que tem, vou colocar, espalhado, às vezes, tanto os irmãos, assim, de tipo, terem várias denominações saindo por um entendimento que eu tive da Escritura. Então, eu entendi isso aqui, mas os outros entenderam diferente, eu vou abrir a minha congregação com pessoas que comungam desse entendimento sobre essa parte da Escritura, enfim. Você acha que essa má hermenêutica, ou seja, quando você vai fazer essa interpretação equivocada, será que isso não é um gatilho para que cada vez mais fiquem se multiplicando denominações, enfim, por conta desse entendimento? E sempre vai ter alguém que vai falar, pô, mas eu também penso assim, então eu vou estar contigo aqui. Ou, não, eu também penso assim. O que tu consegue ver essa conexão entre essas duas coisas? Tu consegue perceber isso? Sem dúvida. A maioria das divisões são um problema hermenêutico. Tá. É simples assim, mas logicamente muito mais complexo na sua desdobramentos. Os desdobramentos são muitos, né? Vamos entender isso um pouquinho melhor. Olha só, eu leio um texto com uma perspectiva, com algo que eu já carrego, um conhecimento que eu já carrego. Essa é a verdade. No momento que eu estou lendo a Bíblia com a minha perspectiva, eu tenho uma compreensão e você vai ter uma compreensão diferente. Isso é algo extremamente natural. O problema é quando nós utilizamos as nossas ideias pré-concebidas, os nossos preconceitos, para então fazer o texto se direcionar a alguma área, algum pensamento, um desejo que nós temos no nosso coração. Olha a emoção aí, olha o desejo do coração. E aí, nessa hora, você começa então a usar as escrituras para encaminhar onde você deseja, para levar pessoas para aquilo que você quer e viver até mesmo do jeito que você anseia. Por exemplo, existem pessoas que defendem uma vida dentro da homossexualidade usando o texto das escrituras. Davi amou Jonatas mais do que a todos. Peraí, se ele amou mais do que a todos, esse amor vai além do que ele tinha por mulheres. Essa situação é mais complexa do que a gente imagina, e aí utiliza como bases para falar sobre o amor que tem que ser sobre todos e tal. E, enfim, ali ele abre a igreja inclusiva, ou inclusivista, né? Enfim, utiliza isso como um meio de atrair pessoas para perto dele ou dentro daquilo que ele acredita. Para nos proteger disso, existe a tradição que interpreta as escrituras dentro de uma orientação. É lógico que, dentro da história da igreja, muitos líderes, muitos pais da igreja, enfim, muitos comentaristas bíblicos, eles também erraram. Mas é como se a gente estivesse enxergando, através da tradição, um modelo, um referencial que nós temos que caminhar e seguir. E quando temos aquelas ideias mirabolantes, fora da curva, tipo orar para o diabo se converter, a gente já percebe que aí tem algum engano, alguma aberração teológica, né? Um equívoco enorme que vai nos afastar. Então, de uma maneira muito prática, essas divisões elas surgem quando eu começo a interpretar as escrituras de uma forma diferente e achar que isso tem que ser aplicado aos outros. Talvez até mesmo algo que seja muito individual, como, por exemplo, a minha experiência de vida, eu sei que foi conduzida por Deus. Eu sei que Deus me direcionou, mas não vai ser a experiência de todos os pastores. Sim. Cada um vai viver uma experiência diferenciada. Na hora que eu tento impor sobre o outro o que eu tenho de conhecimento, de revelação, ou até mesmo de direção específica de Deus, eu acabo cometendo esse erro
de separar ou dividir pessoas. Então, com certeza, muitas vezes, a forma de interpretar a Escritura é o que está dividindo igrejas. Ô, Rob, e as traduções das Bíblias? Porque hoje em dia, tem várias traduções. Essas traduções atrapalham, às vezes, essas interpretações? Ou você acha que não? Isso é legal. Vamos lá. É algo bem importante, inclusive, ser compreendido, né? Quando a gente fala em tradução da Bíblia, né, a gente pensa, primeiro, o texto original não foi escrito em português. Isso é óbvio, né? Mas, cara, eu acho legal explicar isso para as pessoas, porque foi escrito o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, com algumas passagens em aramaico. Então, você tem duas línguas mortas, 3 línguas mortas, vamos assim dizer, que foram utilizadas na Escritura. Os primeiros leitores liam essas línguas de forma natural. Mas, desde Neemias, lá no capítulo 8, você tem pessoas traduzindo o texto, porque outros não compreendiam na língua original. Toda vez que você sai da língua original para uma outra língua, você já tem alguma dificuldade, né? Questões que não podem ser transmitidas, ou até mesmo palavras que não têm um significado muito claro em outra língua. Sim. Isso acontece no inglês, com o português, enfim, nós sabemos disso claramente. Até por isso que eu não falo inglês. Por isso, exatamente. Boa, muito bom. Mas, saindo disso, o que acontece? Começou a ser feita traduções da Bíblia. A partir do século 3 a.C., o Antigo Testamento foi traduzido, a chamada Septuaginta, a tradução conhecida dos 72 homens se reuniram e traduziram o Antigo Testamento. É verdade que traduziram e aí chegaram no final, pegaram os 72 assim, falaram: poxa, mas tá perfeito, tá tudo igualzinho. Gente, essa tradução tá perfeita, que todo mundo fez a tradução exatamente igual. Isso aí é verdade? É algo que é repetido por aí, algo que é bastante mencionado, inclusive, né? Mas não temos como comprovar isso historicamente. É algo que já foi mencionado por várias pessoas. Demais, né? É bonito demais. E dá pra acreditar porque quem fez isso tudo foi o próprio Deus, né? Então, se tu tá duvidando de Deus... Calma, pera. É que aí que entra o negócio, né? O processo de tradução da Septuaginta foi feito a pedido de um rei do Egito. Aí, ó. Não era cristão, mas porque ele tinha o controle sobre a biblioteca de Alexandria. Então, na biblioteca de Alexandria era, enfim, guardados os volumes dos escritos de diversos povos, e ele queria ter dos hebreus. Então, ele contratou esses homens eruditos para poderem traduzir a Bíblia dos judeus, no caso, crentes. a Torá, né? Olha Deus usando quem ele quer aí, igreja. Exatamente. E aí aconteceu a tradução da Septuaginta. Depois disso, o que aconteceu? O Novo Testamento foi reconhecido como os livros que eram, de fato, autorizados por Deus, mas a igreja, né, o povo já não falava mais aquela língua, aquele grego, que era o chamado grego koiné dos tempos de Jesus, e que foram escritos no Novo Testamento. Então foi necessário traduzir para a língua que a igreja estava utilizando, que era o latim. E foi traduzido no século IV por Jerônimo, a chamada Vulgata, que é a primeira tradução para o latim que foi amplamente utilizada pela Igreja Católica. A partir daí, a Igreja começou a utilizar essa tradução, a Vulgata, foi perseguida, enfrentou diversos problemas, até que em 1385, mais ou menos, foi feita a primeira tradução para o inglês da Bíblia. Porque a Igreja Católica decidiu que iria usar o latim como uma língua oficial e mais santa da própria Igreja, e por isso utilizava a Bíblia nessa língua. Enfim, a partir desse momento, então, começou a ser traduzido para o inglês. Quem traduziu a Bíblia, John Wycliffe, foi morto por fazer isso. Caraca. Perseguido por essa decisão. E você não lê a sua. Eu conto essa história porque eu acho interessante que depois dele, Martinho Lutero traduziu para o alemão. Depois dele, William Tyndale começou a traduzir para o inglês, só que das línguas originais e não da Vulgata e da Septuaginta. E a partir desse momento, a Bíblia começou a ser traduzida em diversas
para diversos idiomas. Sim. Para resumir essa história de lá para cá, que é um pouco mais longa, né? Em 1600, por exemplo, João Ferreira de Almeida traduziu para o português, que nós já conhecemos. Sim. Mas para resumir essa história, hoje a Bíblia é traduzida em 700 idiomas. Então nós temos a Bíblia amplamente difundida. Uhum. E chegamos na tua pergunta, depois de 10 minutos. Mas foi bom esse pano de fundo, porque só nesse Sim. pano de fundo, que coisa linda. É isso aí, já esclarece muita é coisa. lindo e mostra como nós precisamos valorizar as escrituras, né? Isso. Jerônimo, ele falava que a Bíblia, ela é essencial para te aproximar de Cristo. E por muito tempo isso foi colocado de lado, foi rejeitado. As escrituras não foram estudadas pelas pessoas, e isso afastou as pessoas de Cristo. Enfim, as traduções que nós temos nos nossos dias, elas são extremamente valiosas, elas são extremamente cuidadosas. No passar desses anos, a ciência da interpretação das escrituras, da tradução, melhor dizendo, das escrituras, foi desenvolvida de uma forma plena, de tal forma que nós temos hoje 99% daquilo que acreditamos ser o texto original. E as variações que nós temos, elas são mínimas. Por exemplo, foi encontrado em 1950 manuscritos do Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram falar disso, nas cavernas de Qumran, em Israel. E quando eles encontraram esses manuscritos antigos que estavam guardados nessas cavernas, eles fizeram a comparação entre fragmentos encontrados e aqueles que nós já tínhamos disponíveis. Porque vocês devem imaginar que no passar da história nós perdemos muitos dos textos completos, nós temos fragmentos de períodos da história, fragmentos que foram escritos ou traduzidos lá no início da igreja. E aí o que aconteceu? Quando foram comparar esses textos com aqueles que nós tínhamos, foi percebido que as variações eram mínimas em algumas preposições ou coisas menores somente. De tal forma que nós entendemos o seguinte: o que nós temos de tradução das escrituras hoje revela plenamente o que foi escrito inicialmente. E aí nós entramos naquele assunto anterior. A autoridade da Bíblia está no que ela quer dizer. E nós podemos ter certeza que Deus, pela sua graça, preservou as escrituras para chegar até nós, de tal forma que nós podemos conhecer como ele se revelou. Até porque, assim, né, Rob, tem uma distância, né, entre os textos originais, por exemplo, e nós. E aí, essa interpretação bíblica, né, das escrituras, ela deve ser feita com muito zelo, com muita cautela, porque eu acredito que ao longo da tua história dentro das comunidades de fé, caminhando com a Igreja de Cristo, você já viu muita coisa, muita gente usando um texto, meu Deus, e interpretando ele das maneiras mais malucas. Eu acredito que você tenha muita experiência e vivência disso aí, e como é danoso isso para a igreja, não é? Demais. Consegue contar alguma para nós, para esclarecer? Talvez seja o cara que vai ver e falar, mas como? Mas não é isso aí? Não era desse jeito? Não era desse jeito, meu jovem. Ah, meu Deus. Como assim? Então, vamos lá. Começando por essa questão. Usar o texto bíblico como uma frase de efeito é algo que é muito feito e ele não vai ter aquela autoridade que teria. Por exemplo, né? Foi citado aqui, né? O presidente, o ex-presidente agora, né? Ele dizia muito: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase era muito utilizada no contexto. A verdade é muito importante ser conhecida. Agora, quando nós vamos lá para João capítulo 8 e nós lemos o que o texto está dizendo, Jesus não está falando sobre a verdade ou saber aquilo que é real. Ele está falando sobre a revelação de quem ele é. A revelação de quem ele é o que liberta as pessoas. Olha a profundidade do negócio. É muito Ô, diferente. Bolsonaro, tu errou. Não, A tua hermenêutica foi equivocada. 2 vezes tu errou. agora vou te dizer. Não, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aí, vai, tá. E Qual aí? o conhecimento que a Bíblia fala? A Bíblia não está falando sobre o conhecimento do que aconteceu no passado ou o conhecimento geral dos nossos dias. Não é. O conhecimento que faz o povo viver é o que Deus revela. É a verdade de Deus.
conhecer a Deus e se relacionar com Ele, era o que o Zéias estava falando. Opa, desculpa. Eu tô empolgado já, daqui a pouco eu dou um tapa na mesa. Pronto, Eita, aí que nós não pagamos mais nada, né? Tá, não, mas é que eu tô começando a ficar empolgado. Não, é isso que nós queremos. Traz mais uma pra ele aqui. É água aqui. Não. Mas olha só, outro texto, por exemplo, que o pessoal utiliza. Tema de congresso. Um ao outro ajudou e disse esforça-te. Já viram esse tema de congresso? Já. Tu já leu o texto seguinte? Disse o ourives ao seu ajudante, vamos prender essa estátua. Pronto, meu. Um ao outro ajudou e disse esforça-te. É o ourives e seu ajudante fazendo um ídolo para idolatria. E é tema de congresso para falar que você tem que ajudar o teu irmão. Pronto. Como assim, irmão? Ou então, quer ver esse texto aqui? Vocês conhecem também, é bastante falado. Já era o tema da minha próxima mensagem. Tu desmantelou a minha mensagem. Tá. Seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. Ai, pastor, eu senti no coração que eu devo namorar fulana, que eu devo... Não vou contar as histórias, senão... E usa o texto. Como diz a Bíblia, seja a paz de Deus o árbitro do vosso coração. E eu entendi que é de Deus eu fazer isso. Tá, então peraí, segura, pelo amor do Pai. Então quer dizer que agora vamos trazer para um outro contexto aqui, né, Giovanni? Vamos, né? O cara chega e fala assim, eu acho que eu vou mudar de emprego porque eu senti uma paz no meu coração. E é isso. Tá errado. Se eu tô com uma paz é porque a coisa vai acontecer. Tá, então, veja só. Deus ministra algo ao nosso coração e fala, é óbvio que sim, e eu creio nisso. Eu só não posso utilizar o texto da Escritura que fala sobre ter paz nos relacionamentos com meus irmãos como base bíblica para defender que Deus está falando algo. Porque esse texto que diz, seja a paz de Deus o árbitro no vosso coração, na sequência ele diz que você precisa se colocar em unidade com o seu irmão. Não está falando sobre Deus trazer paz como uma forma de direcionamento. Entendi. Porque muitas vezes a paz que eu sinto para tomar uma decisão é, na verdade, o meu coração enganoso querendo algo. Querendo aquilo. Exatamente. E a gente fica caçando um versículo para validar o nosso desejo. Exatamente. É o homem que tá louco para trocar de carro e aí ele sente paz em trocar de carro. Exatamente. E aí Deus não tem nada a ver com isso. O que a Bíblia diz sobre o coração? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. O meu coração, ele é sujeito à queda. Ele está ainda sendo influenciado pela queda. E muitas vezes ele é empurrado para esse lugar de pecado, de equívoco, de engano. Então, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Não estou dizendo que Deus não traz paz, não estou dizendo que Deus não confirma, não é isso. Mas a gente só não pode usar esse texto como um fundamento para defender. Eu senti paz, então eu tomo essa decisão. Exatamente. Quem vai fundamentar isso são as verdades das Escrituras. E esse texto especificamente que eu estou citando, de Colossenses, ele está falando sobre como ter relacionamento com o meu irmão. Eu preciso ter paz. A forma de me relacionar é tendo um árbitro. Qual é o árbitro? A paz, a pacificação. É isso que me envolve, me impulsiona a me relacionar com o meu irmão. Aí eu digo, eu tô irado, vou sair desse trabalho e tô sentindo paz. Meu irmão, você está indo em direção oposta ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala que você tem que ter relação com um árbitro chamado paz. Eu vou falar uma coisa, tá? Tu volta e bota na velocidade -3, só pra tu entender só essa frase, tá bom? Aí a gente depois continua. E depois tu volta de novo. Isso. Tá, mas é que aqui entra uma questão muito importante. Tá. Na interpretação das Escrituras, o contexto ele é o rei. O que é o contexto? Os versículos anteriores, posteriores. Não tem como estudar, entender, interpretar a Bíblia de forma isolada. Eu não posso pegar um texto. Eu não posso... Só um versículo e analisar. Exatamente. A caixinha de promessa, então esquece. Tu vai entrar nessa, não? Ainda bem que a Rema não tem isso, tá? Pra vender. Para. Nós estamos atrás da Rema igual loucos aqui, você vai queimar, assim. Não, veja só. Textos são usados de forma equivocada, de forma geral.
E aí eu vou dizer, mais uma vez, eu vou olhar para mim e dizer, eu preciso tomar cuidado porque eu posso fazer isso também. Devocional, por exemplo, só pegando aqui, vou dar, já que nós estamos nesse aí de texto, porque às vezes você pega, você lê algo e você fala assim, poxa, que coisa ministrou na minha vida isso. E aí, sei lá, todo mundo tem um aparelho de celular hoje, vai lá, abre o Stories e fala, olha, o Senhor ministrou a minha vida sobre isso, olha sobre esse texto, bota o versículo ali embaixo, tal. Mas às vezes não era exatamente aquilo, mas aquilo fez sentido para ela e ela usa como a palavra é viva, ela está me edificando nesse sentido. É válido? Sim, é genuíno? Aí entra na questão da aplicação. Boa, excelente. Boa. Veja só, por que eu estou fazendo o meu devocional? Maravilhoso. Quem faz devocional, faça, continue, sabe? Você vai crescer nisso. Não se preocupe. Aí eu digo, né, eu já errei muito também, estou aprendendo ainda na caminhada. Incentivo que continue, tá? Não parem a ler. Não parem de ler, né? A questão é a seguinte. Tá. Eu tenho que conhecer o contexto. Quando eu aprendo que existe uma ciência, uma arte de interpretar as escrituras, eu me desenvolvo em entender o que ela ensina. E uma das coisas que ela ensina é que eu preciso ler o contexto inteiro, alguns versículos antes e alguns depois, para poder entender aquele versículo, ok? Tá. Agora, Deus, ele vai ministrar através da palavra de uma forma viva, porque é a palavra dele. A aplicação vai ser real, vai ser específica, vai ser direcionada ao meu coração, algo que eu estou vivendo. Legal. Natural, porque Deus fala com pessoas e pessoas têm emoções e Deus nos criou assim. O que nós não podemos permitir é que o nosso coração queira impor algo para as escrituras, que nós coloquemos algo que o texto não diz para tentar, então, viver algo diferente. Então, deixa a Bíblia falar, Deus vai ministrar o seu coração, isso é ótimo, leia mesmo, aplique a Bíblia para a sua vida. E se você tiver uma dificuldade, seu pastor, seu líder vai poder te ajudar. Boa. Aqui entra a importância da igreja, né? Porque eu já tive irmãos que, por exemplo, dentro do GP, trouxeram uma interpretação de um texto muito equivocada. Mas muito equivocada mesmo. E esses ambientes de GPs e grupos, células, enfim, não sei como é que você vive aí, mas tem de tudo, né? Tem. E é ótimo que tenha, porque tá revelando o coração. E eu acho isso maravilhoso. Isso que é o discipulado bíblico. Ali o cara vai ser ensinado, instruído, corrigido. E ele tem que ter um coração ensinável. Né? Então, por exemplo, eu estudei muito para poder chegar e corrigir meu irmão em algo. Eu tenho um fundamento para poder corrigir ele. Mas, logicamente, faço isso em amor, com muita calma e respeito até mesmo a ele, né? Mas é importante que você esteja num ambiente que te ajuda, que te protege. Então, eu incentivo todo mundo que eu vejo postando stories, mencionando a Bíblia, que leu, que Deus falou, eu curto, comento, compartilho, enfim. Acho maravilhoso isso, porque os nossos irmãos devem estudar a Bíblia e devem se apaixonar por esse livro sagrado que nós recebemos com tanto prazer. Devem se dedicar a estudar as Escrituras. E isso é muito bom. Agora, quanto mais você vai crescendo, você vai vendo, é algo mais profundo que você imagina. E a hermenêutica vai te dar ferramentas que vão te ajudar a se aprofundar. Por exemplo, se eu estou cavando com uma enxada, a hermenêutica vai trazer para mim uma máquina que faz uma perfuração muito mais profunda para que eu entenda essas pepitas que estão lá no profundo das Escrituras. Isso. Imagine que a Bíblia é como uma revelação que não está enterrada só a 3 palmos ali da terra, mas está enterrada com uma profundidade enorme, além do que eu consigo enxergar ou imaginar. Essa é a revelação de Deus. E aí eu digo, quais instrumentos eu vou usar para conhecer essa revelação? Eu vou com uma pá, com uma enxada, eu consigo pegar um pouco do que está em cima. Mas se eu utilizo essa máquina mais poderosa, uma retroescavadeira, enfim, esses outros instrumentos eu consigo me aprofundar de uma forma plena e entender coisas mais e mais complexas do que eu consegui imaginar. Como, por exemplo, o Apocalipse. Você olha e diz, não quero nem saber do Apocalipse. Cara, quando você começa a entender o Apocalipse, você diz, é maravilhoso. Isso, cara, é o que eu
pai, não tenho pelo, mas se eu tivesse, tava tudo... Eu tinha uma... Porque assim, eu vim tinha medo, eu não seu vou desviado. É o famoso a teologia do cagaço que o pessoal tem ali, né? Fala, meu pai, é tudo acabando, é terra rachando, é o cão sobrevoando em cima é gafanhoto, é terremoto. E eu tendo que botar o 666 na testa. Não, ai. E aí tem chip, agora... Aí o que acontece? Só que quando eu li, poxa, me deu uma gratidão no final. Falei, caramba, o Senhor fez tudo isso por nós. E olha, aí eu aprendi honra, como os anciãos, eles prestavam reverência. Eu falei, caramba. Capítulo 4 e 5, né? Caramba, a revelação do Senhor. Eu falei, maravilhoso. Meu pai amado, olha só, me ensinou demais na forma de adorar o Senhor quando eu estou diante dele. Cara, como foi maravilhoso ler Apocalipse. Assim, eu tinha um medo, né? Eu tinha um medo. Sim. Pela forma de que me interpretaram para mim o Apocalipse, ou as formas que colocaram ali para mim. Então foi muito uma quebra muito grande. Ao ler, eu precisava ler. Né? Exatamente. Precisava ler. É isso que nós temos que entender das Escrituras. Eu tenho que ler, desenvolver. Lógico, alguns textos vão ser mais fáceis de serem compreendidos. Por exemplo, no início, eu sugiro para você, leia o Novo Testamento. Porque ele tem histórias com ensinamentos mais claros. Você vai, por exemplo, para os profetas maiores ou menores, né? Lá no Antigo Testamento, você vai ler aquilo ali e vai dizer, ué, mas tá meio estranho, Fica perdido, né? Fica perdido, não conhece a história. É melhor você ler o Novo Testamento, as cartas, por exemplo, que são diretivas para a igreja. Olha, é bem claro o que você tem que saber sobre a fé. Leia Romanos. Você vai entender a fé de uma forma mais clara, profunda. Então, existem textos que serão mais fáceis de compreender e outros mais difíceis. Pegando essa aí, Giovanni, uma vez eu estava... vamos lá, tá? Todo mundo está confessando aqui os pecados. Uma vez eu saí de uma mecânica, né? O Ricardo Belegantes está aqui, ele sabe que eu vivo na mecânica. Racinha para ganhar dinheiro comigo. São os mecânicos. Ô, Ricardo, o problema tá no carro, no mecânico ou no dono? Pronto. No dono? No motorista. Dono. Isso. Tá. Eu até sugeria mais tu ficar na tua. Mas aí o que acontece? Eu saí, eu fiz um stories. Falei assim, olha, o cara falou não era o gol. O cara falou que me entrega hoje. Tá. Falei assim, o cara falou que me entrega hoje, hein? Sério? Mas assim, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora. Sabe quem veio comentar nesse story? Lipão. Não. Vai lá. O que tu tá falando aí? Tá. Ó, heresia. Fala heresia em paz, irmão. Mas, assim, mas tem muita gente que usa isso e entende dessa forma. Não, mas... Tá, tu consegue tirar só esse véu de agora dos irmãos? Então, tá, mas como assim? Ninguém sabe o dia nem a hora mesmo? Ou o Senhor sabe o dia? Jesus sabe quando vai ser e quando não vai ser? Boa pergunta. Tá. Cristologia. Aí, ó. Cristologia é uma outra matéria que eu dou no college também. Pronto. Alunos de Cristologia aí, ó. Que inclusive, então, já dá de chamar pro próximo, né? Vai falar. Na agenda, Vamos falar de Cristologia, é muito bom, gosto muito também. Mas olha só, o que acontece, né? Jesus, ele encarnou 100% homem. Nós chamamos as duas naturezas do Redentor, 100% Deus, 100% homem. E essa encarnação de Jesus, por mais estranha até que possa parecer para nós, mas foi plena, foi completa. E lhe trouxe algumas limitações terrenas. E em alguns momentos, o que indica é que ele estava sem compreender plenamente as coisas da eternidade por causa da encarnação. Então, o Filho de Deus submeteu-se a essa vergonha, a essa humilhação, é assim que é tratado, a humilhação de Cristo, é a sua encarnação, para que ele pudesse morrer em nosso lugar. E, por exemplo, ele, que é eterno, em período da história se fez limitado a espaço e tempo. Ele esteve ali limitado por amor para nos salvar. Então, o que Cristo fez naquele momento foi limitar-se. Mas isso não fere a Trindade, que é a união entre Pai, Filho e Espírito Santo, a unidade plena como Deus, exatamente porque ele manteve essa essência da divindade, por mais que ele estivesse, então, na sua natureza humana, na sua condição humana,
limitado. Ou seja, em condição humana ele não sabia. Ele teve limitação em alguns períodos, é o que nós podemos entender desse texto. Mas, pós-ressurreição, ele já estava pleno e completo como antes da sua encarnação. Então, foi um período de história onde o Filho de Deus, ele submeteu-se à humanidade de tal forma que ele viveu uma limitação da sua divindade para nos salvar. Olha, se isso não é motivo para você amar ainda mais Jesus, pelo amor do Pai. Ô, Giovanni. Eu não sei o que é motivo, então. Agora tu pode me abraçar, tá? Depois eu vou deixar tu me abraçar aqui de novo. Que coisa maravilhosa, gente. Ô, Arthur, quanto tempo nós temos Arthur? Aí, Arthur? Mano, que coisa ali. Eu quero ficar mais 2, tá? Depois tu bota na conta do Ricardo Belegani. Giovanni Claudino. O Ricardo tá desesperado, 9h30 ele dorme às 10. Eu só tenho uma dúvida, vê se tu pode me ajudar. Qual é a melhor forma, então, de eu interpretar a Bíblia? Tem um caminho? Tem um atalho? O homem jogou o atalho, tá pronto. Essa é a palavra, Pronto. Todo mundo gosta de cortar um caminho. Eu tenho que ir para 3 barras, tá? Mas tem um atalho? Na reta. Pra eu não subir a Serra da Dona Francisca. Na reta, não. Eu tento fazer atalho às vezes e dá ruim, viu? Pronto. Esse é o resumo, assim, até interessante. Mas vamos lá. A gente tem que começar como? Lendo o que é mais fácil de ser compreendido. E aqui não vamos desprezar. Por exemplo, eu vou ler o Evangelho de João. É mais fácil de ser compreendido. Na hora que você fizer uma análise teológica do Evangelho de João, que é o evangélico mais teológico de todos, você vai perceber que ele é extremamente profundo. Mas não tem problema. A minha primeira leitura vai ser simples. A minha primeira leitura vai ser para chorar lendo as histórias de Jesus e conhecendo as histórias de Jesus. Ótimo. Mas depois de um tempo, por exemplo, quando eu estudar o Logos, que é o que João fala no seu início do Evangelho, eu vou descobrir que essa é uma expressão que veio da filosofia e que os gregos respeitavam de uma forma profunda, porque para eles o Logos ele era a criação que era vivida do caos, dentro do caos. E aí João ele vem e diz, o Logos coloca ordem no caos. Como assim? Pronto, chamou a atenção. Não existe ordem no caos. O caos sempre imperou. O grego enxergava dessa forma. E aí ele diz, Jesus, o Filho de Deus, é esse Logos que coloca a ordem no caos. Aí tu diz, João é um evangelho claro, direto para a salvação, até de certa forma simples para entendermos. Mas, cara, João é muito profundo. Um versículo de João te rende horas de estudo e aprofundamento. Quando você entende cada palavra, a origem. Então, comece, leia. Faça um estudo para você entender o que é a hermenêutica. Por exemplo, você pode ler livros simples de interpretação da Bíblia, com ensinamentos, princípios de interpretação. Por exemplo, um dos princípios mais importantes, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, um texto, ele lança luz a outro texto, sabe? Sempre vai fazer sombra para o outro, né? Exatamente. E não há contradição entre eles. Então, quando eu vou colocando esses princípios, que são princípios hermenêuticos, até no curso de teologia ali, eu acho que eu ensino 21 princípios de interpretação. Quando você vai tomando esses princípios e usando eles como parâmetro na tua leitura da Bíblia, você vai protegendo a tua interpretação mais ainda. Mas eu não posso deixar de dizer que nós temos a presença do autor quando nós estamos lendo as Escrituras. Né? E o Espírito Santo de Deus que habita no coração do cristão é quem nos ensina muitas coisas que nós não conseguiríamos compreender sobre a palavra. É lógico, eu uso a hermenêutica, mas eu entendo de uma forma plena que a iluminação do Espírito Santo é o que me faz compreender. É por isso que você tem pessoas que, por exemplo, mal sabem ler, ou até mesmo existem histórias de pessoas que não sabiam ler e começaram a ler a Bíblia e entendem de uma forma profunda quem Deus é e como ele se revelou na Bíblia, porque tem essa iluminação do Espírito. Então, eu preciso aprender a ler a Bíblia de joelhos, humilhado e rendido diante daquele que pode se revelar a mim através dela. E essa compreensão de que Deus fala quando eu abro a minha Bíblia,
que a Bíblia é a revelação do próprio Deus, e Ele está interessado em falar comigo. Veja, Deus não está se escondendo, pelo contrário, Deus está se revelando. Que demais. Deus está se mostrando para mim. Quando eu entendo isso, eu me disponho a ler a Bíblia, e então eu sou ajudado, ensinado pelo próprio Deus que habita em mim. E esse foi, né? Gente, que coisa maravilha, maravilhosa, cara. Porque, e aí, né, para você que às vezes começou, poxa, mas eu não tenho um material de estudo, não tenho uma Bíblia de estudo, não tenho um comentário, né? Aquele calhamaço quando você... Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Na sua simplicidade, assim como na minha simplicidade, Ele vai nos iluminando e por vezes... já aconteceu isso comigo, de eu ler algo e falar assim, que coisa linda, mas será que é? Não, eu acho que não deve ser isso aí. E o Espírito Santo me mostrando e me ensinando ali. E aí eu pensei, não, deve ser de mim, não pode. Será que é isso mesmo? E depois eu vejo em ministrações, pregadores renomados, às vezes até mesmo na onda, o Lipão pregando algo que eu falei, meu Pai amado, foi dessa forma que eu entendi, foi dessa forma, sabe? E que o Senhor mostrando que, por vezes, e eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre aquilo, foi algo muito específico, eu falei, não, será? E se eu estiver falando um negócio assim, muito Ainda bem que tu tens o Braga. Não, isso, tiver muito... E naquele mesmo momento, numa semana depois, num pré-culto, o Lipão trouxe a mensagem, era exatamente aquilo que eu tinha entendido do Senhor, é como o Senhor estivesse me confirmando e usando o Lipão para isso, para dizer, olha, você tem a mim, e a mim já te basta, né? A mim já te basta. Agora o professor de português vai pirar, sabe? Eu mesmo já o basta. A mim tá lá em Floripa. Então, aprender com o Lipão, com o Rob, com o Ricardo, com o Giovanni, é mais uma graça do Senhor de poder aprendermos uns com os outros, né? Mas Ele mesmo já é suficiente. E como é gracioso saber que eu aprendo com o Cristo que habita no Rob, o Espírito Santo que habita no Rob, com o Espírito... Porque, afinal de contas, não é sobre nós, é sobre o Senhor. Então, isso é muito incrível, assim, a gente vê, né? E até nesses tempos, né, Giovanni, que a gente vive hoje, onde todo mundo... é professor, né? Tem um canal aberto, né? Sim. Tem muita gente que busca novidade, né? Eu vou atrás da chave perdida. Eu quero estourar na internet. Isso, mas todo mundo já falou isso. A Bíblia diz isso, beleza, mas todo mundo já falou isso. Então eu vou tentar achar o que ninguém falou. Isso. Eu vou atrás daquela interpretação nova. Né? Vou dar uma luz, vou dar um adorno no negócio. Acontece muito isso. Pronto. Acontece. Ai. Acontece. Como eu falei antes, né? Todos nós lemos a Bíblia, nós podemos incorrer um erro de interpretá-la de forma equivocada. Tá. E perdão te cortar, isso é heresia? Ou não, não é necessariamente... Às vezes é só um equívoco, o cara não é um herege, porque é assim, né? Tu vê um cara falando um negócio errado, tu já vai... Isso aí é um herege! Mas às vezes o cara teve uma interpretação errada, equivocada. Sim. Veja só, a gente vai caracterizar como um herege alguém que fere princípios essenciais da fé. Tá bom. Por exemplo, né? Eu lembro, não vou citar qual é a denominação, mas há alguns anos atrás... eu estava estudando sobre... lendo um livro que era uma dissertação de mestrado, e nesse livro falava sobre uma denominação que tinha a confissão de fé completamente correta. Mas, na prática, eles faziam algo que contrariava as escrituras. Por exemplo, para ser salvo, eu tinha que usar o sabonete do sangue do cordeiro para lavar dos meus pecados. Aleluia! Tá. Aí você entra numa heresia. Por quê? Porque você está combatendo, contrariando um princípio essencial da fé, que fala que não é o sabonete do sangue do cordeiro que me lava dos meus pecados. É o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Ah, mas eu preciso do sangue fisicamente? Não, isso é simbolicamente que eu entendo hoje. Aconteceu fisicamente, mas hoje o sangue é aspergido sobre mim simbolicamente. É só uma linguagem
ilustrativa dentro da própria Bíblia, quando fala sobre isso. Então, eu preciso entender a Bíblia e aquilo que é essencial não posso ferir de forma alguma. Por isso que eu tenho que estudar, conhecer teologia, enfim, desenvolver o meu conhecimento teológico. Agora, existem questões como algumas aplicações ou interpretações equivocadas de texto que não necessariamente se tornam uma pessoa um herege, né? Como essa mesmo da paz. Eu tenho paz no meu coração, então vou mudar de emprego. Deus não está te falando para você mudar de emprego, tá? É o teu coração que está dizendo isso. Você usou a Bíblia de forma equivocada, mas... Enfim. Mas você não é um herege por isso. Não é um herege por isso, exatamente. Né? Agora, o grande problema é que todo mundo está querendo lacrar muito, né? Sim, tá querendo chegar naquele ponto essa é a palavra certa, lacrar. Eu não queria falar isso porque eu pensei, poxa, o Rob, ele tá muito além. Ele não sabe dessa linguagem periférica das... Entendeu? Ele tá caminhando com os irmãos que falam de uma forma mais tranquila. Os doutores. Então, essa galera aqui de bar, ele não vai saber o que lacrar. O homem largou lacrar. Essa galera da onde? Tu do tá bar? no TikTok? Não. Nós vamos te colocar lá. Só pra te saber, tá? O teu corte vai pro TikTok. Já falaram que eu tenho que entrar. Pronto, mas vai tá, pronto, vai. Mas assim, então, muita gente tá querendo lacrar, usando a escritura para isso. Mas eles acabam se afastando da verdade e até mesmo afastando pessoas da verdade com isso. Esse é o problema, né? Quando nós usamos a Bíblia como amuleto para transmitir nossas ideias, nós nos afastamos de Deus e afastamos as pessoas dele, porque estamos falando sobre coisas que Deus não diz. E aqui nós temos que ter esse compromisso e essa responsabilidade. Por isso que eu falo, vai pregar. Ok, mais uma pregação. Cara, você não imagina quantas horas envolve uma pregação. Quanto estudo, quantos anos de preparação até hoje para que isso aconteça. É uma responsabilidade enorme. 40 minutos, 50 minutos ensinando a palavra de Deus. Então, nós temos que ter responsabilidade. Por isso que eu digo, submeter o seu coração ao que a Escritura quer dizer. É isso. Quando eu tenho esse compromisso, Deus ele vai realizando algo maravilhoso através da minha vida. Porque, imagine, é a palavra sendo falada que faz o coração incendiar. Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a falar verdades e o coração incendiou. Não precisa lacrar, não precisa criar frase de efeito para todo mundo amar ou fazer algo que seja diferente, novo. Ninguém percebeu isso aqui na Bíblia. Né? As 5 pedras de Davi e o significado das 5 pedras. Cara, isso não existe. A Bíblia não está falando sobre isso, o texto não está falando sobre isso. Então esquece isso. Então esquece, exatamente. Não fala do significado de cada pedra, porque a Bíblia não fala sobre isso. Fala sobre a pedra que foi jogada, mas a pedra não é o centro do texto. E Davi não é o centro do texto. E o Golias também não. O centro daquele texto é o Deus de Israel que é superior a qualquer ídolo. Pega essa chave, é aquele que quer usar a chave. Não, que coisa linda. Então, quando eu deixo a Bíblia falar, é lindo. Quando eu deixo a Bíblia se revelar, é maravilhoso. É algo, cara, incendeia o nosso coração, né? Por exemplo, a gente tá aqui conversando e empolgado, assim, pensando, eu preciso ler a Bíblia. Né? Sim. Tipo, tava pensando aqui, cara, chegar em casa, eu acho que eu preciso ler a Bíblia hoje. De tão empolgado que eu fico falando dela e dessas verdades que são, de fato, maravilhosas. Então, eu não preciso inventar, não preciso criar. Eu preciso deixar a Bíblia falar. E até, às vezes, talvez a frase não é nem eu não preciso, é eu não devo, né? Verdade. Eu não devo criar, eu não devo... Perfeito. Porque, cara, tá escrito. Até a tua canção, né? Quando tu tava orando... tu já testemunhou isso, estava orando para que o Senhor desse uma canção para ele então cantar para a igreja. Ele disse, está aqui, a canção está aqui, né? Eu estava buscando um tema, eu quero um tema para a gente fazer uma canção nova. O que o Senhor, conversando com o Senhor, o que o Senhor quer que falar com a tua igreja? Falou, não, o que eu queria falar, aqui no caso eu já disse, né? Tá na minha palavra, tá ali. Sim. E aí eu fiz, não dá para falar que eu fiz, porque a letra é o tu Senhor só pegou falando. O violão. E assim, e nem a melodia fui eu, porque o Senhor me inspirou. Então, mas eu fiz em Mateus capítulo 7 só as palavras de Jesus. Poxa,
Foi maravilhoso. E uma das canções mais incríveis, assim, quando eu ouço e falo, poxa, obrigado, Jesus, que o Senhor me usou para dar vida a esse texto com uma experiência de que o Senhor queria falar, o Senhor já falou e está nas Escrituras. E cantar as palavras de Jesus, para mim, é uma experiência incrível e maravilhosa. Exatamente. E a arte, ela é preciosa, ela é valiosa, né? O uso dessa arte, inclusive, para revelar o que as Escrituras dizem. Por exemplo, o Salmo 119, ele é todo o alfabeto hebraico sendo Olha isso. destrinchado em frases. Né? É que no português a gente não consegue ter essa compreensão. Mas o início de cada parte do Salmo 119 é uma das letras do alfabeto. Então você vê, uau, que arte, que beleza. A Bíblia é uma obra de arte, nós temos que entender isso. Então, quando a gente está lendo isso, a gente vê beleza. A gente não precisa ir além. Ela já é bela, já é maravilhosa. E é lógico, né? Vai ter uma estética, por exemplo, no sermão. Eu organizo o sermão com uma estética, uma organização. Eu entendo, à luz da homilética, né? Que eu tenho que preparar início, meio e fim. Tem aquele momento apoteótico, né? Para o sermão ele caminhar bem. Ótimo, isso é perfeito. O pastor deve fazer isso. São ferramentas úteis na transmissão da verdade. Mas eu não posso colocar nesse caldo algo diferenciado do que as Escrituras dizem para tentar torná-la melhor. Eu não tenho poder de torná-la melhor. Pelo contrário, eu acabo com ela se eu tentar acrescentar. E aqui, Giovanni, por isso que eu pensei em deixar a leitura bíblica nesse momento, porque você ouviu tudo isso que o Senhor tem falado com você e que nos direcionou aqui para conversar, mas vai ser pautado na palavra. Vamos lá, só para ilustrar como é perigoso, muitas vezes, usar de forma equivocada um texto bíblico e, às vezes, intencionalmente, como é o que vai ser denunciado aqui em 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí no seu celular, na sua Bíblia física, se você tiver. Você que está dirigindo e ouvindo, né? Não, faça isso. Aí você tira a mão do volante, pega o celular. Faça depois. Fecha os olhos. Fecha os olhos. 2 Pedro, capítulo 3. E acelera. Isso. 16 e 17, o Giovanni Claudino, então, para a gente se encaminhar para o final, lendo esse texto bíblico maravilhoso, e aí o pastor Rob vai dar uma luz sobre o que ele estava querendo dizer aqui. Tu quer que eu leia o 16 e o 17, é 16 e 17. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas... Perdão, 15, 16 e 17. Tá vendo? Vocês estão vendo, produção, o que eu sofro. Vai lá. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor... E olha, eu tenho que ter paciência contigo, John. Porque tu começou do ele, aí a pessoa que está no carro, que não pode pegar a Bíblia, vai falar, ele quem? Ele quem? Tá. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras. Eita. Para a própria destruição. Até aqui. Esse texto de Pedro, ele aponta claramente aquilo que nós estávamos falando, né? Que algumas pessoas tomam textos e interpretam de uma forma equivocada, distorcem o seu significado. E aí sim, né? Por exemplo, dentro de uma tradução, às vezes tem gente que procura a tradução melhor para a ideia que ele teve, né? Entendi. E esse é um perigo, né? Inclusive, nós já podemos revela o coração do cara ali. Exatamente. Podemos comparar as traduções. E nessa comparação das traduções, nós vamos perceber que algumas vão te ajudar a esclarecer melhor, né? O significado daquele texto, as palavras até mesmo, né? Porque algumas usam palavras mais antigas, né? Almeida, Corrigida e Fiel. Beleza, é Almeida, Corrigida e Fiel, mas é de 1970. As palavras ali são um pouco
menos utilizados no nosso dia, né? Isso. Lá em 70, por exemplo, só para você entender, as pessoas falavam, poxa, aquele cara é um pão. Aí tu fala, hoje tu não vai entender. O que é um pão? O pão é o cara bonito, tá? Hoje ninguém fala mais isso, mas eles falavam. Mas o que esse texto ele está, então, falando é sobre a importância que você tem que dar ao que realmente as Escrituras dizem, porque se você usá-lo de forma equivocada, Pedro diz que é para a sua própria destruição. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. E Paulo, quando fala sobre essa revelação, ele diz que ela é cheiro de morte para alguns e cheiro de vida para outros. A mesma Bíblia lida pode ser compreendida de forma errada e ser um instrumento de morte, de destruição. Agora, se lida corretamente, interpretada de forma verdadeira, ela vai trazer vida plena, vida em abundância. Para todos nós. Meu pai, Aleluia. olha, eu ficaria mais 2 horas. Já vamos fazer então um convite. Poxa, que alegria. Estou muito feliz, tá? Queria falar que estou muito feliz estando com vocês aqui hoje. Que é desconto, né? Você, isso, tentar manter o próximo módulo. O que acontece? Eu queria colocar aqui, para que você pudesse dar alguns conselhos, né? Para a igreja, para quem está ouvindo nesse momento também, e te convidar a um próximo episódio para a gente falarmos então, né? Abordarmos a cristologia. Se você topar, tá registrado, não vai poder voltar Não tem atrás. como. Até porque se voltar atrás, passa por mentiroso. Eu corto aquilo ali e posto. Olha, ele disse não. E já bota um expose. Que Isso. daí é a mensagem dele dizendo que não vem. Isso. Entendeu? Gostou? Eu falei em inglês. Eu tô nojento. E mandamos para todos os alunos, né? Não, isso! Olha aqui teu professor. Você tá lá no grupo do Telegram. Pronto. Né? Fica à vontade. Então, eu venho, claro, com certeza. Vai ser uma excelente. alegria, né? Muito, muito prazeroso estar aqui com vocês. Me sinto honrado. E assim, a orientação para as pessoas é leiam a Bíblia. Primeira coisa é essa, né? Se disponham a estudar, se debrucem diante da Bíblia, porque é um livro riquíssimo, profundo, valioso. E de fato Deus se revela a nós. Agora, não acrescente nada àquilo que a Bíblia diz. Boa. Ela é suficiente. Eu não preciso diminuir algo, tirar algo, esconder algo. Nem preciso acrescentar. Eu preciso deixar a Bíblia falar. Aquilo que está escrito precisa ministrar o meu coração. E esteja cercado de pessoas que conhecem a Bíblia para que possam, então, te ajudar. No dia que teu pastor, teu líder corrigir você, saiba que isso é algo muito valioso, importante. É por amor que isso é feito, né? E com certeza isso é algo necessário. Por isso o valor da igreja local é percebido, inclusive nesse momento, né? Quando você é ajudado pelo teu irmão, corrigido, exortado, isso é feito para instruir, direcionar. O próprio Pedro, o apóstolo, sim, depois de ter pregado para multidões, milhares converterem nas suas pregações, ele foi corrigido pelo apóstolo Paulo. Sim. Publicamente foi exortado, porque de fato ele precisava corrigir algo na sua vida. E assim acontece com todos nós, por isso temos que estar prontos a ser corrigidos e ajudados pelos nossos irmãos. Então, leia sem receio e esteja disposto a ser corrigido por aqueles que têm um pouco mais de caminhada ou um pouco mais de conhecimento, mesmo que sejam mais novos, mas que podem te ajudar a interpretar melhor o texto bíblico. Isso é algo valioso. Pronto, isso é fazer uma boa hermenêutica. Olha que coisa incrível. Então vamos fechar aqui, Giovanni. Olha que bacana. Eu posso apontar, eu tenho certeza que está naquela câmera ali. Quero agradecer você que ficou com a gente até. Aí ele deixa outra câmera. Eu vejo né? alguém rindo porque não tava, tá? Não, pronto. Ó, eu quero agradecer você que esteve com a gente até aqui. Agradecer ao Robson também, junto com a gente, que se dispôs do seu tempo para vir aqui. Agradecemos e honramos demais o que o Senhor tem feito na tua vida. Tenho sido mais próximo, né? Abençoado
através da sua vida. O Giovanni também, obrigado, cara, mais uma vez. Mande um abraço pro seu pastor. Não, o Lipão disse que vem aqui. O Lipão disse que vem aqui nessa segunda temporada. Legal. Vai ser legal. E até o próximo episódio, né, Giovanni? Faça um convite aí pra galera. Venha, tá? A gente toda terça-feira às 11 horas a gente lança os materiais no YouTube, Spotify, em todas as plataformas. Siga no Instagram @o Santo Podcast, Facebook, Twitter, TikTok. Não esqueça sempre do QR Code também, tá? A gente também precisa do QR Code, né? Mas siga em todas, curta, comenta, compartilhe com os amigos. No TikTok eu descobri há pouco que eu sou ruim do TikTok, tá? Mas eu descobri que dá de baixar e mandar pelo WhatsApp pra galera. Então faça isso, mande o link do Instagram, do YouTube, manda nos grupos dos desviados aí da tua igreja. Não. Esse é um outro tema. Esse é outro tema que nós vamos entrar agora. Aí, manda lá no grupo da empresa, lá pro teu chefe se converter, entendeu? E vai e taca-lhe pau. E vai que vai. Lembrando que os cortes deste podcast já começam a sair a partir de amanhã. Hoje também nós teremos no Instagram. E que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu!